Fala pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, estamos aqui dia 26 de junho para mais uma live. Hoje sextou geral e a nossa convidada de hoje é muito bacana. Vai ser um tema super interessante, vocês não vão, como eu digo, vocês não vão perder por esperar aí a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre um tema muito legal. Vamos falar sobre fisioterapia. E a professora, ela conhece muito, hein? Muito da área, então vai ser muito gostoso esse nosso bate-papo. E eu já quero agradecer, então, a todos vocês que estão entrando aqui já conosco. A Arilane, obrigado. A Elane, do Rio Grande do Norte, né? RN, acho que é do Rio Grande do Norte. Ou sobrenome. Obrigado vocês estarem aqui conosco, é um prazer. E agradecer a Unicorp que concede esse espaço para que a gente possa estar fazendo essas lives, levando conteúdo de relevância e muita informação para vocês aí, tá certo? E a gente, né, de segunda a sexta-feira, a gente faz essas lives aqui no Instagram da Unicorp, trazendo um convidado diferente a cada dia e falando sobre diversos assuntos, ou seja, tem mestres, doutores, especialistas, enfim, profissionais liberais, empresários, olha, gente da melhor qualidade, que tem muito a dizer, tem muita história bacana e conhece muito das suas respectivas áreas. E hoje não seria diferente, a professora Catiana Matias está vindo aqui falar com a gente sobre um tema muito bacana. Ela vai dizer aí para vocês, eu já falei, né, que nós vamos falar sobre fisioterapia, mas vai ser de uma forma muito legal. Então eu quero agradecer já a todos que estão entrando aqui, a Fátima Benevides, a Adriana, a própria professora Catiana, que acabou de entrar aqui na nossa sala, e dizer o seguinte, gente, vocês que já estão conosco aqui, convide seus amigos, clique aí nesse aviãozinho, né? Às vezes eu acho que é um avião, às vezes eu acho que é um triângulo, enfim, o que importa é que esse botãozinho aí faz as pessoas convidarem outras pessoas, então convide seus amigos para que a gente possa ter bastante gente aqui prestigiando a nossa querida professora Catiana, tá certo? Então esse é o primeiro recado, e o segundo é que essa live ficará gravada lá no canal do YouTube, no Terra Super Live. Depois, se vocês quiserem assistirem novamente ou indicar para que outros assistam, pode ir lá e pegar o link, né, no Terra Super Live, e aí enviar para as pessoas poderem assistir essa live minha com a professora Catiana aqui, com oferecimento da Unicorp Faculdades, tá certo? Vamos colocar então já de imediato a nossa convidada, afinal ela é a nossa estrela de hoje, e eu já a professora Catiana entrar. Obrigada a Dani Matias por estar aqui com a gente também, muito obrigado. Olá, professora, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem, graças a Deus, e com você? Graças a Deus. Está me ouvindo bem? Tô sim. Você me ouve bem? Sim. Joia, joia. Professora Catiana, obrigado, viu, por você estar aqui conosco hoje, sexta-feira, né? Nessa live, para a gente falar de um assunto super bacana, que a senhora domina muito, né? E eu quero agradecer em nome da Unicorp, em nome das pessoas aqui, dos nossos convidados que já estão entrando aqui conosco, enfim, e agradecer principalmente a sua disponibilidade, né? A sua disponibilidade, o seu tempo. Muito obrigado, viu, professora Catiana? Eu que agradeço o convite da Unicorp, né? Agora que eu estou ingressando também nessa faculdade, então, como coordenadora, então fico muito feliz, honrada e agradecida sempre. A professora Catiane, gente, ela tá lá no Polo Recife, não é isso? Não, aqui Polo... mesmo, em João Pessoa. Ah, João Pessoa. E eu achando Isso. que era lá em Recife. Isso, João Eita, Pessoa. Por enquanto, João Pessoa. Estou coordenando, no momento, estou coordenando 2 cursos de pós-graduação. O de Fisioterapia do Trabalho e o de Direito Médico. Puxa, que legal, que legal. Olha, esse de Direito Médico está sendo um sucesso de vendas, viu? Tomara que a turma rapidamente vai esgotar aí, já vai ter uma turma montada. Vai, sim. Inclusive, professora Catiana, olha só, a gente acabou de receber aqui a visita na nossa live do nosso querido reitor, professor Hilton Freire, que é o responsável, né, em propiciar esse momento tão bacana, né, esse espaço das lives, e tem feito um trabalho muito bonito frente à nossa instituição, com uma história brilhante, né, de superação que ele tem, é muito legal. Se vocês quiserem saber, vocês que estão nos assistindo, é só entrar lá
né? No próprio site da Unicorp tem lá a palestra do professor Hilton falando sobre empreendedorismo, e ele conta muito dessa história de vida dele, é muito inspiradora. Então, a gente tem que agradecer a ele pelo espaço, né? E dizer que a Uhum. Unicorp, viu, professora Catiana, com seus cursos, e tem outros também, agora tem um site muito legal que as pessoas podem entrar lá. Quer dizer, sempre teve um site legal, agora o site ele está Tá melhor, melhor, tá melhor. mais interativo. E aí o que acontece? Você pode adquirir, inclusive, lá os seus cursos também, né? Pode já fazer sua matrícula. E tem lá uma série de cursos EAD, tem cursos na área em pós-graduação, já temos também os cursos técnicos, enfim. A senhora Mestrado, chegou né? lá? O Mestrado mestrado, vai né? entrar, isso. Isso, A muito senhora chegou a interessante. entrar, deu uma olhadinha no site? Já olhei. Lá mesmo o aluno já pode fazer a matrícula. Então, assim, é super mais fácil, né, para o aluno, por meio do link, ele já pode fazer a matrícula. Então, é tranquilo. O site tá um sucesso. Poxa, que Professor legal. Hilton, um abraço. O professor Hilton aqui nos prestigiando. O professor Marcos, lá de Fortaleza, também está com a gente aqui. Nosso querido amigo professor Marcos está aqui conosco. Bem, professora Catiana, muito legal o tema que a senhora escolheu para a nossa live de hoje. Mas antes da gente iniciar com o tema, todos os nossos convidados, né, a gente pede para que eles se apresentem um pouquinho, conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Então, eu gostaria que a senhora abrisse essa nossa live, né? Falando um pouquinho sobre a sua história, é sempre gostoso a gente saber, né, da história, da trajetória, e para nos inspirar também, né? Muito bom isso aí. Conte um pouquinho aí da sua Claro. história. Vamos lá. Meu nome é Catiana Matias. Primeiramente, eu comecei a minha formação, a minha graduação foi em fisioterapia, o meu primeiro curso. Depois que eu me formei em fisioterapia, fiz um curso de aperfeiçoamento em perícia judicial. Desde então, me apaixonei pela perícia judicial e também pelo direito, porque depois desse curso de perícia judicial, eu fui cursar também a graduação de direito. E a partir daí, eu comecei a lecionar em cursos de pós-graduação no Brasil inteiro, como também eu comecei a realizar materiais, e-books, fichas, para auxiliar os advogados nessas ações que tem perícia, né? Que tem essa correlação entre o direito e a saúde. Porque muita gente fala assim, Catiana, tu fez direito e fisioterapia, não tem nada a ver, né? Todo mundo pensa, são áreas totalmente diferentes. Só que elas se ligam nessa parte, né? Nessas ações que possuem perícias judiciais. Então, a partir daí, eu comecei a lecionar, né? Gostei demais, né? Eu acredito, eu sempre falo, até o professor Hilton, eu acredito que a gente só cresce pela educação. E eu amo lecionar, amo ensinar. E agora estou amando também coordenar. Ai, que legal, que legal. Seja muito bem-vinda, viu, professora Catiana? A gente tem o prazer, né, sempre de estar... o professor Hilton, né, com a sua missão, e na verdade a missão da nossa instituição, né, através da educação gerar oportunidades e, enfim, né, a história do professor Hilton é essa história de sucesso através da educação, então é muito inspirador e é muito bom a gente sempre estar abraçando, né, os novos coordenadores, novos projetos, então é um prazer em recebê-la, que eu desejo desde já que seus cursos sejam um sucesso. Eu já sei que está dando assim o que falar, viu? Chegou para chegar mesmo, a senhora está de parabéns. Que maravilha! Eu fico Muito muito legal. feliz, na verdade, a procura, né, está sendo muito grande pelos dois cursos. Então, eu Sim. escolhi a dedo toda a questão do corpo docente. Por exemplo, nesse curso de fisioterapia, teremos até uma juíza do trabalho lecionando. Então, assim, Puxa, são pessoas assim que atuam na área, pessoas que têm aquela prática, né, na área, porque eu tive sim, essa compreensão, né, esse cuidado de sim. sempre pegar os melhores professores para oferecer o melhor para os nossos alunos. Entendi. Na verdade, esse é o diferencial, né, professora Catiane? Se você tem um Claro. bom corpo docente, o curso ele automaticamente acontece, porque todos os professores, né, com uma vasta experiência, com uma história, com uma bagagem, né, eles agregam muito valor ao curso, né? Isso realmente, eu estou falando isso para a senhora porque eu também sou coordenador na Unicorp de duas, um MBA e uma especialização, né? Um é comunicação e marketing político e o outro é marketing digital. Então, assim,
nós já iniciamos a turma do marketing digital e o que realmente faz a diferença é, claro, você tem que ter um bom conteúdo, mas tem que ter um professor que saiba passar aquele conteúdo e que agregue valor, né? Isso é Com um ponto certeza. importante. E eu vi que a senhora fez uma arte bonita lá, bacana do seu curso, colocou lá os professores e tal, ficou muito bom, parabéns, viu? Isso, eu me Muito... meto também de vez em quando aí nessas questões aí digitais, sabe? Mas eu não sou nada de marketing, mas eu sou metida a fazer alguma coisa. Não, mas ficou muito Inclusive, bom, ficou muito inclusive o bom. professor Jânio Alves, que também é perito daqui, da Vara do Hum, Trabalho, acabou de entrar nessa live. Seja bem-vindo, professor. Vai ser nosso professor também da nossa pós em opa, fisioterapia. seja bem-vindo, professor. Ele acabou de entrar aqui, foi. Vamos olhar aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos agradecer, então. Pessoal, olha só, a gente sempre agradece, né, aos nossos convidados que estão entrando. Então, ó, quero agradecer ao Bruno Celestino, a Márcia, a Dani, a Richelle Souza, ao professor Marcos Túlio, que ajudou a construir o projeto do novo site da Unicorp, a Socorro, a Ana Regina, a Márcia, Moraes e Cristina, a Cristina, eu acho, né? Cristina Moraes, Leone, Jânio, Marcos Pinto, João Vitor. Olha, é muita gente entrando. A Cris, Fotos Criativas, entrou aqui também. Olha, muita gente entrando na nossa live, um carinho enorme. A gente só tem a agradecer. Então, olha só, eu queria, já que a senhora já se apresentou, né? O tema de hoje é um tema muito legal. Eu fiquei assim, quando a senhora mandou o tema, eu falei, caramba, como é que eu vou falar com ela, né? Eu realmente de fisioterapia eu entendo assim, ó. Justiça do trabalho, eu tenho medo. Então eu falei, caramba, como é que eu vou falar com a professora Catiane? Mas é legal que a gente, nessas lives, sabe, professora, a gente acaba aprendendo também, né? E vocês que são especialistas, mestres, doutores, acabam agregando tanto conteúdo para as pessoas, e esse é o nosso propósito aqui, gerar valor, agregar conteúdo nesse momento tão difícil que a gente atravessa, e aí a senhora e outros convidados que vêm e participam, acabam levando essa luz, né, para as pessoas, conteúdo, informação, esclarecimento. Então, é uma gratidão enorme, é uma honra estar falando com a senhora aqui. E o tema de hoje é como o fisioterapeuta, eu estou lendo aqui, viu? Como o fisioterapeuta pode atuar na justiça do trabalho e na justiça previdenciária. Olha que tema, assim, a pessoa escolheu a dedo e eu falei, meu Deus do céu, Jesus, me ajude a entrevistá-la, a fazer perguntas, porque eu realmente não entendo nada, zero. Então, assim, professora, a senhora me ajuda, tá bom? Claro, com certeza. A senhora Lógico, não desculpa é? que eu... É uma área assim bem especializada, né? Um tema bem especializado, até porque tem a ver com uma de nossas pós, né? Que é essa Claro, questão de abrir outra área de atuação para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é visto como um profissional que tem atuação só na reabilitação, né? Ou seja, se você está doente, está com uma dor na coluna, o fisioterapeuta vai lá para poder sanar a sua dor. Não é isso? Mas eu legal, legal. queria mostrar que existem outras áreas também de atuação, juntamente até com o advogado, que muitas pessoas não sabem. É isso? Não, isso que quando eu li o tema, agora falando assim, estou falando até de uma forma assim mais lúdica, mas agora falando do lado sério, quando eu li o tema, eu achei muito intrigante, porque eu falei, meu Deus do céu, fisioterapia, eu tive isso que a senhora está acabando de escrever, foi o que eu Uhum. justamente pensei, eu falei, pô, mas será que tem a ver? Como é que, bem, ela é especialista, se ela propôs o tema, eu vou, né, vou navegar. Mas eu realmente eu desconhecia, eu mesmo desconhecia essa ligação entre o fisioterapeuta e a justiça do trabalho e a justiça previdenciária. Eu realmente não conhecia. Isso para mim é uma novidade, é muito legal. Por isso que eu falei, pô, eu tô curioso de saber. E eu já quero emendar uma pergunta e dizer para vocês aí, gente, que vocês que estão nos assistindo, se vocês tiverem alguma pergunta para a professora Catiana, pode colocar aqui, que a gente tenta fazer, que a gente tenta colocar
E se caso ela não conseguir responder agora, ou eu não conseguir fazer a pergunta e ler, depois no Instagram dela, ela é uma pessoa muito acessível, vocês podem acessar lá, mandar um direct, que ela está super à disposição, tá bom? Então, eu quero já começar fazendo uma pergunta para a senhora, dizendo o seguinte, né? Como faz para ser um perito, né? Porque para trabalhar, né, acredito que como é que é essa relação, professora, para ser um perito fisioterapeuta? Como é que funciona isso? É o seguinte, tá? Existem ações na Justiça do Trabalho, vou falar logo da Justiça do Trabalho. Por exemplo, de doenças ocupacionais ou de acidentes típicos do trabalho. Por exemplo, se eu sou uma cozinheira, vamos dizer, eu mexo muito a questão do ombro, né? Pego muito peso, eu sou uma cozinheira de uma grande fábrica que trabalha em cozinha industrial. Então, aquela cozinheira tem uma tendência a ter uma determinada doença ocupacional, devido aos fatores de risco, devido à exposição, a movimentos repetitivos. Então, se essa cozinheira adoece e vai pedir uma indenização na justiça, existe esse tipo de indenização. Indenização moral por doença ocupacional. Ou acidente típico, aqueles acidentes que a gente vê que uma pessoa está usando a máquina e corta um dedo. Né? A gente vê muito. Então, a pessoa trabalha viajando e o carro bate, ele capota, ele quebra uma perna, ou fica sem algum membro. Então, tendo essa ação, essa determinada demanda, o juiz, né? O juiz, ele vai pedir para fazer uma perícia judicial. Então, sim, nessa perícia judicial, o juiz pode pedir tanto para o médico realizar a perícia, como também para um fisioterapeuta realizar a perícia, tá? Olha. Inclusive, aqui, eu queria até que o pessoal anotasse, é uma súmula. Aqui já é uma súmula, uma lei. É uma súmula 19, a súmula 19 do Tribunal Regional do Trabalho daqui, da Paraíba. Essa possibilidade do fisioterapeuta ser perito. Então, para o fisioterapeuta ser perito, ele tem o quê? Primeiro, tem que ter o diploma de fisioterapia. Claro. Depois, ele tem que ter especialidade, porque não é tão simples assim, né? Por exemplo, não é porque eu sou formado... Tem que ser um especialista. Isso, não é porque eu sou... Tem que ser. Não somente um graduado, tem que ser especialista. Sim. Por quê? Porque, assim, existem questões, né? Até na grade da pós eu falo, existem questões jurídicas que o fisioterapeuta não tem conhecimento. Então, ele tem que ter conhecimento, tá? Ele tem que ter um maior conhecimento na questão da biomecânica, que são cadeiras que a gente assiste, né? Que é o estudo do movimento humano. Então, para o fisioterapeuta ser perito, é justamente isso. Ele tem que ter uma especialidade a mais. Além disso, ele tem que se cadastrar no Fórum do Trabalho. E, assim, quando tem algum tipo de ação desse tipo, ou doença ocupacional, ou acidente de trabalho, o juiz pode nomear um fisioterapeuta. Eu, por exemplo, eu sou habilitada para atuar como perita da Justiça do Trabalho. Já atuei em diversos processos. Eu também sou perita do trabalho. Ok? Eu vi, a senhora colocou aqui, né? No descritivo, né? A senhora colocou advogada, fisioterapeuta, perita do TRT e professora. Né? Tá lá, a senhora colocou. Muito legal. Professora Catiana, olha só, eu quero agradecer a mais algumas pessoas, agradecer aqui ao Gilvan, que foi o nosso entrevistado da segunda-feira. Foi um sucesso, o pessoal está pedindo novamente uma próxima live, como a gente também pode já fazer uma próxima, viu? Porque eu acho que esse tema aí vai ser, não vai dar só aqui em uma hora não, viu, professora? Olha só. É longo. Eu quero agradecer ao Gilvan, obrigado, Gilvan, foi um sucesso, cara, você é uma pessoa que inspira pessoas, parabéns, gratidão imensa, e ó, estamos esperando aqui na Paraíba depois dessa pandemia, viu? Muito legal, agradecer a Juliane Simões, enfim, tem muita gente aqui, a Karina, olha, que legal. A Karina também é um dos carros-chefes também da nossa pós, ela vai ser professora também, ela é perita também da Justiça do Trabalho, é uma referência daqui de João Pessoa, tá? Ela se formou comigo em fisioterapia, em fisioterapia e hoje nós estamos juntas também levando esse carro-chefe, né? Da pós. Então, Karina, Jânio, estão todos aqui, os professores da nossa pós-graduação.
Obrigado, viu, Karina? Foi um prazer. Seja muito bem-vinda. E também está aberta as portas aqui para a gente fazer uma live com a Karina, se ela quiser, né? O convite já está Claro. feito, assim como outros professores também. Enfim, o tema é muito bacana. Na verdade, gente, eu não vou aqui, eu sou assim, a senhora vai me conhecer, né? Nós vamos nos encontrar na Unicórdia, assim como Pessoalmente, os né? outros professores, Pessoalmente. né? Lógico. Assim, ó, gente, como eu não conhecia o tema, eu falei, professora Catiana, por favor, me manda umas perguntinhas aí, porque eu não sei nem por onde começar. Aí a professora Catiana me ajudou, mandou umas perguntas, eu estou aqui, e eu achei muito legal, porque a gente na verdade, é tão bacana entrevistar e esse momento da live para justamente conhecer áreas que você nunca pensou que conheceria. E é legal que a senhora acabou de falar que, então, o fisioterapeuta, se ele tiver uma especialização, né, no caso, ele buscar essa especialização, ele pode ser, então, um perito, né? Que legal, isso aí. Às vezes a pessoa fala, não tem campo de trabalho. Pô, é porque tem campo de trabalho, é que às vezes as pessoas não sabem, não têm informação, né? Ou então não vão atrás da informação. A professora Catiana está dizendo aí, ó, se você, por exemplo, após que a senhora está coordenando agora, com esse time fantástico de professores, essa pós habilita a ser perita? Ou perita? Isso habilita, assim, na verdade, a habilitação de perito não é preciso nenhuma pós. Só que, Sim, se por acaso eu me formo em fisioterapia e vou lá para a justiça querer me cadastrar como perito, eu não vou saber como fazer. Por quê? Porque eu vou ter que ter conhecimento jurídico, conhecimento em biomecânica, conhecimento em diversas áreas. Tem também, na pós, na grade, eu também coloquei até uma matéria que é a seguinte: os termos e também conceitos para a gente conseguir equiparar a incapacidade. Então, existem diversos aplicativos até que a gente consegue, por exemplo, se eu levanto um braço, a gente tem como ver pela foto, que é o chamado fotogrametria, eu tenho que ver, eu posso ver pela foto se aquela abertura de braço está normal ou não, se aquele ângulo está correto ou não. Então é muito interessante, sabe? Então é muito interessante para o fisioterapeuta fazer após, ele vai ser um perito completo, muito sim. completo, né? Após essa especialização. E olha aí, Karina falando, ó, e essa especialização une a fisioterapia do trabalho com perícia judicial. Isso mesmo, tá? Sem Pronto. esquecer também, professor, que o fisioterapeuta não precisa só atuar na justiça do trabalho. Ele pode atuar também na justiça previdenciária, como eu falei, né? Do, Olha, do título da nossa live. da nossa Como? live, sim. Como? Eu mesmo, eu como físio, eu atuo muito na área previdenciária. Como? Não tem aquelas ações de benefícios por incapacidade, auxílio-doença, né? A pessoa Sim, 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 se perfeito, encosta, né? perfeito. Que é chamado de se encostar. Se Então, encostar. nessas ações, sempre tem perícia. E o que é que o fisioterapeuta pode atuar? Como ele pode atuar? Ele pode atuar como assistente técnico, ou seja, acompanhando o cliente do advogado na perícia. Acompanhando tanto Entendi. no processo quanto a documentação em relação à triagem de documentos, dos documentos Sim, certos, como também no ato da perícia. Hoje mesmo, por essa pandemia, a gente não está tendo perícia presencial. Então, hoje mesmo sim. eu tive uma teleperícia. Eu fui assistente em uma E ação como é que é isso? previdenciária. Como é que é isso? Uma teleperícia é bem interessante. Ah, O perito liga para você como assistente e liga também para o cliente, para o autor da ação, né? sim, O autor da ação, no caso, era um pedido de um auxílio-doença. Então, ele pergunta, ele faz o questionário, onde era que a pessoa trabalhava, qual é a incapacidade, o que é que a doença está incapacitando, né? O que é que a doença está dificultando o cliente para fazer. Então, ele descreve isso aí, às vezes até examina, pede para a pessoa andar na frente. Então, assim, isso é uma resolução que teve agora nessa pandemia, que foi do Conselho Nacional de Justiça, tá? A sim. resolução 317. Ok? Caramba.
Então agora realmente você pode então fazer através dos meios online, das ferramentas Pode sim. online. Pode sim, Hum, mas acredito que a partir de julho o INSS é, já vai abrir, tá? Tá sim, previsto para o dia 13 de julho as perícias. Então, assim, isso também é um ramo de atuação para o fisioterapeuta como assistente, ou seja, atuar junto com os advogados nos escritórios, tá? Fazendo, puxa, que olhando legal, professora Tatiana. documentação, fazendo laudos também. A gente até comentou, eu estava até comentando com Karina isso numa live, que o fisioterapeuta pode fazer um laudo prévio. Por exemplo, se você tem um problema no joelho, né, e vai querer Sim, se afastar, ou então vai pedir uma indenização na Justiça do Trabalho, eu posso fazer esse laudo para você colocar no processo antes. E os juízes que legal. adoram. Por quê? Porque os juízes não entendem, né, da questão médica, Sim, da questão funcional do cliente. sim, sim. Então, o juiz já vai ler ali, já vai ver quais são as suas dificuldades, as suas debilidades, limitações, tá? E só vai, às vezes, não marca a perícia, ou então essas limitações são confirmadas na perícia. Então, assim, é um nicho de atuação maravilhoso, essa questão Que do bacana. fisioterapeuta com a justiça. Olha, a senhora está esclarecendo tantas coisas legais, está mostrando assim, tipo um espectro, né, para os profissionais da área que queiram, né, atuar e mostrando a abrangência. Poxa, professora, que legal, que informação de relevância. Olha, infelizmente a gente está fazendo essa nossa live numa sexta-feira e essa sexta-feira, por ser uma sexta-feira de semana festiva devido ao São João, É. nós estamos aí com uma competição um pouco desleal, afinal tem outras lives de entretenimento junto conosco em sexta-feira, o pessoal, né, principalmente São João, a gente está meio que numa competição desleal, mas olha só que legal, gente. Essa live que eu estou fazendo com a professora Catiana, ela vai chegar, vai reverberar. Por quê? Porque ela será gravada e colocada lá no canal do YouTube, no Terra Super Live. Eu vou, inclusive, mandar o link para a professora Catiana, para depois ela poder publicar nas suas redes e tal. Então, Uhum. a gente está falando agora para esse nosso público aqui agora, né, que está nos acompanhando. A gente só tem a agradecer a todos vocês que estão conosco aqui. Mas depois a gente pede para vocês, gente, se puder, compartilhem esse vídeo, essas informações, porque são de grande valia e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas e vão realmente olhar com um olhar diferenciado para essa questão, porque é de abrir a cabeça mesmo. Se eu fosse fisioterapeuta e tivesse hoje na dúvida, eu já, poxa, já teria um outro fôlego, uma outra forma de enxergar. Parabéns, viu, professora Catiana? Parabéns mesmo. Obrigada, muito Olha, obrigada. o pessoal aqui, né, é muito bacana. Ó, a Karina tá falando aqui, quero divulgar essa live. Ô, Karina, obrigado. A Karina Ai, tem um carinho por Karina, você incrível, né? isso, Karina tá Professora assim, Karina. Karina tá me ajudando muito na divulgação, né, da pós, então, assim, eu já pensei nela, eu pensei em matérias para ela, como também outros professores, como o Jânio, como Camila, que também são peritos atuantes daqui da fisioterapia, porque aqui na Paraíba, sabe, existe um corpo de peritos muito forte, sabe? Graças a Deus a gente somos unidos, tá? Que legal. E tem um corpo de peritos. Voltei. Tô te ouvindo. Pode continuar, professora. Fala, tem um corpo muito unido, né, de peritos pronto, vamos ver se a professora voltou. Tá me ouvindo, professora? Paraíba a gente tem um corpo de Pronto. peritos, né? Peritos judiciais, fisioterapeutas muito unidos. Inclusive, alguns vão fazer após conosco, até para se aprimorar, sabe? Quem já atua Que na área legal. vai fazer após conosco para se aprimorar. É o caso de Letícia, de Sandra, que também já é aluna da Unicorp, na pós de ergonomia. Então, assim, eu fico Que muito legal. feliz com a divulgação dessa pós, né? Todo mundo está gostando muito, inclusive até a juíza, né, federal, doutora Mire, a juíza do trabalho, ela também elogiou, né, a iniciativa, porque ela gosta muito de laudos do fisioterapeuta. Então, assim, isso Que a gente fica legal. muito feliz Poxa. com o crescimento do trabalho.
Qual é a previsão de início dessa turma, professora? Das pós que a senhora está coordenando? Tem uma previsão? As duas turmas estão previstas para agora, final de julho já. Próximo mês. Nossa, já está aí. Que Isso legal. já está aí. Mesmo E que vai as primeiras aulas, mesmo que as primeiras aulas sejam online, né? Sim, Porque a questão do MEC... isso que eu ia perguntar. Vai iniciar, como, né, a gente está com a resolução do MEC, e Isso. realmente a questão pode se estender até dezembro, né? Embora vai depender muito dos governos locais, né, a decisão, mas a gente inicia aí, né, provavelmente a da senhora inicia de forma remota, né, online, mas o curso é presencial, né? Depois volta, o curso é presencial, né? É presencial. Os dois cursos são presenciais, tanto de fisioterapia quanto de direito médico também. Puxa, que legal. Ó, a Karina tá falando aqui que a doutora Mirella, tá, é uma excelente juíza trabalhista. Olha, eu até vou retificar aqui, no começo da live eu brinquei e falei que eu tenho medo da justiça do trabalho. Na verdade, né, essa é uma visão. Eu há muito tempo, né, eu vim de São Paulo e eu tive empresa em São Paulo e tal. E naquela época existia muito essa questão do processo trabalhista, né? As pessoas, qualquer coisa, corriam na justiça do trabalho. E existia até não digo para você assim, era uma visão, né, de conotação negativa, que muitos empresários, às vezes, e aí a gente sabe que tem bons empresários e maus empresários, né? Mas vamos colocar assim, aqueles bons empresários que falavam, poxa, a justiça trabalhista é muito paternalista, né? Porque às vezes dava só ouvidos ao funcionário e não ouviam aos patrões, podemos dizer assim. Mas isso mudou muito, mudou muito. Eu, por exemplo, há pouco tempo, acompanhei vários casos desses transatlânticos marítimos, que eu venho da área do turismo, né? E eu vi o quanto a justiça do trabalho ela evoluiu. Ela passa a enxergar de uma forma diferente. Os juízes trabalhistas eles estão realmente olhando para a coisa de uma forma diferente e realmente com decisões mais pautadas, né, na verdade, né? Ou seja, realmente buscando os fatos, ligando os pontos, não somente, né, dando uma canetada para, enfim, para se livrar de um processo, analisando, né? Analisando melhor, né? Analisando melhor, justo, a senhora usou a palavra certa. Então, eu costumo brincar, porque cada vez, né, era engraçado, cada vez que eu era convocado para a Justiça do Trabalho, o pessoal já falava, meu Deus do céu, de novo, mais um. Mas assim, eu, graças a Deus, eu posso te dizer, professora Catiane, que os juízes que eu fui prestar depoimento, fui falar a favor da empresa, porque graças a Deus eu nunca tive não precisei nunca processar nenhuma empresa, mesmo porque eu não precisei disso, graças a Deus até hoje. Mas eu ia muitas vezes para depor a favor, né, esqueci o nome, como preposto. Preposto. Isso. Preposto. E aí da empresa, né? Da empresa, no caso. Isso. Aí eu acompanhava e eu via as decisões muito, muito bacanas. Olha, evoluiu bastante. Então, só fazendo assim um adendo que a gente tem que... E, na verdade, essa visão que eu estou colocando, viu, professora Catiana, a senhora sabe até melhor que eu, que muitos ainda têm. Tem muitos ainda têm. Né? E eu já vi reversões, inclusive, de pessoas mal intencionadas que o juiz foi lá e falou, não. Né? Como a senhora mesmo falou, né? Na fisioterapia, né? A perito vai lá e, ó, isso aqui não, aqui beleza. Ou seja, realmente eu achei muito bacana essa evolução e eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Esse é o caminho mesmo. E eu já falando sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que a senhora me sugeriu isso como pergunta e isso foi uma curiosidade minha. Como é que faz, né, essa questão? A senhora colocou assim, como fazer parcerias com advogados, né? Isso surte muito efeito também, professora? Surte efeitos demais. Inclusive, eu trabalho muito com isso, com a questão da assistência técnica em escritórios de advocacia, né? Acompanhamento de clientes que vão para as perícias, tanto trabalhista quanto previdenciária. E qual é o efeito disso? Por que o fisioterapeuta pode acompanhar?
Porque o fisioterapeuta entende do movimento humano, como eu já expliquei, inclusive é uma matéria da pós, que é Cinesiologia e Biomecânica, desse movimento humano, e também entende da questão dos exames, se aquele exame realmente comprova a incapacidade daquele cliente. Então, assim, tem gente que me procura, por exemplo, de fora do estado, para eu fazer a triagem de documentos. Por exemplo, eu estou sendo assistente técnica no momento de um cliente que vai se aposentar, né? Ele é deficiente, a aposentadoria do deficiente, então ele mandou toda a documentação para mim, para ver o que é que está faltando, tá? Na questão da documentação dele, para ver se realmente se comprova que ele é deficiente, porque a aposentadoria fica melhor para ele, vamos dizer, né? Em menos tempo, como a gente sabe, né? É mais benéfica. Então, assim, isso aí é um nicho de atuação para o fisioterapeuta maravilhoso. E como é que o fisioterapeuta pode atuar junto com o advogado? A gente tem que mostrar o trabalho da gente. Como a gente mostra? Claro, nas redes sociais também, uma alternativa, mas também levando cara a cara no escritório. Por que não? Por exemplo, quando a gente vai se habilitar em alguma vara do trabalho, a gente pode levar um laudo que a gente fez, um modelo de laudo. Então, isso aí chama a atenção do juiz, chama a atenção do advogado. Então, eu sempre digo, olha, mostre sua cara, faça cartões, tá? Cartão de visita, Cartão né? de visita. A propaganda é a alma do Com negócio, certeza. né? Tem E que botar aquela depois, tapa nisso, né? e depois, quando você já vê que os resultados são bons, por exemplo, em alguns escritórios que eu atuo aqui na Paraíba, a gente viu o aumento na concessão de benefícios. Então, isso aí já é a melhor propaganda para mim. Então, por isso que vários escritórios, não, Catiana, eu quero seu trabalho em algum processo, tá? Então, acho que o boca a boca, né, é o melhor comercial. Não, justo. A indicação. Olha, inclusive nós estamos aqui com o professor, né, Paulo Carvalho, tá? Que é também coordenador de uma pós-graduação fantástica, que é gestão de pessoas e coach. Parabéns, Paulo. Fantástico o trabalho dele. É uma pessoa incrível. Um abraço para você. Saudades, meu amigo. Obrigado pelo prestígio aqui. A Thaís Maia, advogado. O Manuel Rocha Júnior também está com a gente. A Daiane Andrade. A Adilon, a Celino, o Carlos Alves, que acabou de entrar. E olha só, a senhora deu aí vamos dizer assim, os ingredientes, né, para fazer aí para fazer o bolo, hein? Então, vocês que estão aí nos ouvindo, vá anotando essas dicas da professora Catiana, porque, olha, não é todo dia que ela vai poder estar aqui orientando todo mundo, não, hein? E são dicas, assim, de quem realmente conhece o mercado. Inclusive, eu queria saber sobre isso, professora. Como é que está o mercado aqui no Brasil, né? Como é que está, assim, o mercado? Tá bom? Tá legal? Enfim, como é que tá? Olha só, o mercado para o fisioterapeuta perito e assistente técnico está ótimo. Inclusive, eu falei da súmula, né? A súmula aqui 19, que é uma lei daqui da Paraíba, mas existem diversos julgados, ou seja, vários tribunais do Brasil já aceitam o fisioterapeuta como perito. Então, você pode atuar no Brasil inteiro. Inclusive, até a Karina colocou aí que tem uma fisioterapeuta do Maranhão querendo fazer nossa pós, querendo vir para cá para fazer nossa pós. Olha só que maravilha, não é isso? Isso é muito gratificante, né? É muito bom, muito bom. Por quê? Porque a gente está inovando. Acho que só tem, esse curso só tem online no Brasil. Aqui na Paraíba é o primeiro a ser lançado. Então, pensando nisso que eu formulei, né, com tanto cuidado, esse tipo de pós-graduação, para a gente conseguir arrasar logo na primeira turma. Eita, então, coisa boa, é isso aí. Então, o mercado está super aquecido, é um nicho para o fisioterapeuta maravilhoso, tá? Então, quem é fisioterapeuta pode continuar, por exemplo, se ele for perito, ele pode continuar trabalhando em um hospital e também ser perito, tá? Até porque a perícia, você marca na hora que quer. Por exemplo, se eu for nomeada numa perícia, eu marco o dia 10 de julho, no dia que eu estiver de folga, vamos dizer. Ah, entendi. Entendeu? Então, você assim, que marca. Você que marca.
que marca a perícia. Então é tranquilo, é tipo assim, vamos dizer, é um plus, né, para a questão da carreira, que também, né, eu não posso nem esquecer de falar do financeiro, que é muito Eu já ia perguntar. bom, que A é senhora está falando, eu ia falar, quanto é? isso. How much is it? Olha só, o fisioterapeuta perito, geralmente, ele ganha em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 por laudo. Só que o fisioterapeuta perito só é pago quando no final do processo, quando Ah, acaba tá. o processo judicial. Então, incide juros, incide diversos, né? Aumenta muito a questão do pagamento. Em média, ele recebe 3, R$ 4.000 por um laudo. Então, assim, vale muito a pena fazer essa poupança forçada, vamos dizer, né? Fazer as perícias e para receber depois com um valor bem maior, que a gente sabe que fisioterapia nas clínicas, né, ganha-se muito pouco, não é isso? A gente não chega, um mês a gente não chega Sim, a ganhar sim. R$ 3.000, nunca na Eu estou vida. achando que eu vou fazer seu curso, professor. Vamos embora, vamos embora. Tem muito campo aqui, até porque a gente sabe que as empresas, né, de todo o Brasil, professor Adriano, a gente sabe que as empresas não ligam muito para a questão de ergonomia, para a questão de riscos à Não, isso é fato. saúde, né? Isso é fato. Eu visito diversas empresas, aqui todas as da Paraíba eu já conheço, e a gente Sim, sabe que é muito precária as sim. condições de trabalho do trabalhador. Então, eles Mas acho acabam que é nível Brasil adoecendo. também, viu? É nível Brasil, tá? Principalmente as grandes indústrias, né? Que deveriam dar um exemplo. Que deveriam dar um exemplo, que essas são para mim, ao meu ver, assim, são as piores. Então, o fisioterapeuta pode atuar tanto como perito, como Verdade. também na empresa, com o E-Social, né? Que esse programa do governo também preconiza um fisioterapeuta dentro da empresa, um fisioterapeuta do trabalho, né? Perfeito, Então, professor. assim, essa pós nos dá diversos campos de trabalho, de atuação, de mercado e de crescimento na fisioterapia. Eu tô achando que eu vou mudar de área, viu? Eu tô pensando aqui. Tô. Tem um bichinho da... Rapaz, vai fazer uma graduação em fisioterapia, depois vai fazer essa pós aí. Vamos Que legal, embora. professora. Olha, a gente é muito gratificante, viu? Esse conhecimento que a senhora está dando uma aula aqui para nós, com vários esclarecimentos. E olha, tem tanta gente entrando aqui, a Amanda, a Linalva, a Elaine Couto, obrigado, a Tami, advogada. Olha, tem algumas advogadas aqui, acho que já são suas parceiras, não são, não? A senhora falou de Isso parceria? é o As pessoal que me parcerias? segue. Isso é o pessoal que me segue no meu Insta, até porque eu também sou advogada, além de fisioterapia. E geralmente eu compartilho muita coisa de perícia judicial, né? Por exemplo, da teleperícia hoje eu compartilhei, que eu fiz. Então, assim, os advogados me seguem para aprender um Que pouquinho legal. mais essa parte técnica, né? Essa parte Sim, sim, funcional. sim, sim. A gente tem que agradecer a todos os advogados que estão entrando aqui. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho. A senhora costuma fazer lives, né? Eu sei que a senhora tem aí, Isso, a senhora tem uma carreira de lives já. A gente aqui isso. estamos conseguindo aí levar a entrevista assim de uma forma legal. A senhora tá Claro, com sentindo. certeza. Com Olha só, certeza. eu quero te fazer mais uma pergunta das que a senhora nos sugeriu. Eu queria saber o seguinte: o fisioterapeuta, acho que essa é uma pergunta agora bem momentânea, né, da questão da pandemia. Tem como o fisioterapeuta atuar nessa pandemia? Eu acho que, na verdade, acho que toda crise, né, professora, ela gera oportunidades. Eu queria saber se ela também gera oportunidades para os fisioterapeutas. Sim, com certeza. Inclusive, eu acho que eu estou trabalhando até mais do que antes. Olha só, Que para o legal. fisioterapeuta que tem esse conhecimento, né, de perícia judicial, então Uhum. essa teleperícia veio a calhar, né? Essa resolução do Conselho Nacional de Justiça veio a calhar. Eu até elaborei critérios para aceitação ou não dessa teleperícia e estou assessorando também advogados de todo o Brasil. Porque, assim, como é Puxa, feito que pelo legal. WhatsApp, é tranquilo,
tá? É só fazer a habilitação, colocar o número, que o perito já liga para mim e liga para o cliente e fica nós três em chamada de vídeo. Então, assim, nessa crise é uma oportunidade enorme. E as perícias trabalhistas, para quem é nomeado perito, também não pararam. Tá? O que parou foi o exame físico, né? O contato presencial. Só que na questão, por exemplo, se eu recebo 2 perícias essa semana para a perícia trabalhista de uma doença ocupacional, eu posso fazer a entrevista online, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, antes de fazer a presencial, que acredito que seja lá para julho a gente já consiga fazer a presencial. São então, em fases, né? São em etapas, é isso, professora? Não, é porque, tipo assim, a perícia, primeiro tem um questionário de quando o tempo você trabalhou, de quando você começou a iniciar os sintomas da doença. E depois tem o exame físico, que a gente o quê? A gente faz testes físicos para, vamos dizer, para a gente ver, saber, comprovar o diagnóstico daquele cliente. Entendi. Entendeu? Então, esses testes, tanto o médico quanto o fisioterapeuta também faz, certo? Poxa, que bacana, que maravilha. Então, por isso que é chamado, né, a perícia em 2 momentos. Na verdade, é a mesma, mas é dividida. Né? A questão do questionário, a anamnese, que a gente chama, a avaliação, e depois a questão do exame físico, né, que são os testes físicos. Poxa, essa live está sendo muito bacana, muito esclarecedora. Eu realmente estou bem encantado assim de saber que, nossa, quanta coisa, né, que a gente desconhece, né, e quantas coisas importantes, às vezes muitas pessoas que até estão na área acabam desconhecendo. Essa sua pós são 2, né? Mas essas 2 são 2 especializações, né, professora? Isso. A senhora pode repetir? Vamos fazer o merchandising aqui mais uma vez? Vamos fazer a propaganda, né? Estou lançando, tá? Estou coordenando essas 2 especializações. A primeira em fisioterapia do trabalho e perícia judicial para fisioterapeutas. E a segunda em direito médico e hospitalar. Que o foco é o advogado, mas pessoas que são gestores de clínicas, de hospitais, médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas, também pode participar. Por quê? A partir do momento, até pós-pandemia, a gente sabe que vai haver um colapso na saúde e vai haver muitas demandas decorrentes de planos de saúde, não é isso? Decorrentes de erros médicos. Então, assim, essa questão do direito médico é muito interessante. Eu consegui também, né, para essa pós-direito médico, um professor maravilhoso, um escritor, que é Eduardo Dantas. Poxa! Muito bom. Ele é referência em direito médico. Então, assim, eu estou muito feliz porque ele aceitou fazer parte dessa pós, né? Fiquei muito honrada. Inclusive, tem diversas pessoas que também são referência de direito médico aqui na Paraíba, que é a Alana Gomes, a Aline. Tem outro advogado que ele também é da Comissão de Direito Médico aqui da OAB. Então, só tem gente boa. Só tem gente boa. Poxa, eu me preocupei muito no corpo docente. Eu quero dizer o seguinte, a gente está fazendo uma live aqui e, como a professora Catiana destacou aí agora há pouco, ela disse que essa pós, né, qual das 2 que é inédita, que só tem online, que a senhora falou? Fisioterapia do trabalho e perícia judicial. Pronto. É inédita, né? Isso. E tem pessoas que, inclusive, que querem vir de outros estados para fazer. Então, gente, se eu fosse vocês, não percam tempo, né? Façam contato com a nossa querida professora aqui, Catiana. Já reserva lá sua vaga. E o preço está bem legal também, né, professora? Tá maravilhoso. O preço é maravilhoso, né? Fale aí quanto é que é. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma espécie de uma promoção, né? Vamos. Olha só, esse vídeo vai ficar lá no nosso YouTube, no Terra Super Live, mas as pessoas que entrarem, hoje é dia 26, certo, professora? 26, né? Isso. Hoje é dia 26, não é isso? 26, perfeito.
Vamos colocar aí até o dia 10? Pode ser até o dia 10, professora? 10 de julho? Pode sim. Pronto. Pode sim. Quem entrar em contato até o dia 10 de julho com a professora Catiana, a professora Catiana vai dar um descontinho aí na matrícula, não vai? Porque o preço da mensalidade já tá maravilhoso, não tá? Quanto é que é aí? Quanto é que é, professora? Diga aí, pessoal. O preço da mensalidade das duas pós-graduação está R$ 249. Então, assim, não tem em lugar nenhum esse valor de pós-graduação, né, de especialização. Inclusive, o doutor Alexandre Gama, que também é professor e é membro da Comissão de Direito Médico daqui, acabou de entrar. Seja bem-vindo, professor. Acabei de falar em você. Obrigado, professor. Então, olha só, vamos deixar registrado. As duas pós que a professora Catiana está coordenando, o valor da mensalidade é R$ 249. É um valor, assim, poxa, preço de custo praticamente. E Isso. com o time de professores, então, nossa, você não está... Gente, é um investimento, né? As pessoas que investem na educação, não é gasto, é investimento de conhecimento que vai para a vida inteira. E outra coisa, além desse valor, que já é um valor promocional muito bacana, quem entrar em contato com a professora Catiana até o dia 10, que falar que viu essa live, seja no YouTube ou seja aqui agora, nesse momento, a professora Catiana vai dar um desconto na matrícula. Aí a senhora, qual vai ser o desconto que a senhora pode dar aí, professora? É um descontinho, um descontão? Descontão. A matrícula seria, porque são 18 meses, né? Então seria 249, 1 mais 18 de 249. A matrícula vai ficar R$ 49,90. Pessoal, ei, olha só, né? É pegar ou largar. Porque e olha só, eu quero dizer para vocês, porque a procura está grande lá na instituição. Eu sou da área da comunicação e a gente faz as campanhas e a gente está vendo a procura. Então, nesse valor de matrícula não existe, né, professora Catiana? Isso aí não existe. É um presente, né? Para ainda mais com um curso de tamanha valia e com um corpo docente incrível, fantástico. Professora Catiana, olha só, eu quero mais uma vez agradecer a senhora. Nós estamos indo aí para os nossos minutos finais, mas eu quero agradecer a sua disponibilidade, a presença de todos aqui. E enquanto a gente ainda não vai aí para os 5 minutos, eu queria fazer mais uma pergunta. Professora Catiana, qual assim um curso para quem quer começar, quem está no zero? Por exemplo, se eu quisesse hoje mudar de carreira, quais cursos a senhora me indica? O que eu teria que fazer para dar esses primeiros passos, né? Conhecer a área. A senhora falou que fez direito, depois foi para a área de fisioterapia, não foi mais ou menos algo assim? Como é que a senhora... Qual é o caminho que as pessoas que querem iniciar, que se inspiraram na senhora agora nessa live, né? Qual é o caminho que essas pessoas devem seguir? O que a senhora recomenda? Olha só, muitos fisioterapeutas estão fazendo cursos online curtos, né, de perícia judicial, de fisioterapia do trabalho. Todos são de grande valia, né? Eu também fiz um curso presencial de aperfeiçoamento, na minha época, em perícia judicial. Só que eu aconselho fazer também esses cursos, mas eu também recomendo, né, após, porque essa especialização está completa, vai do A a Z, né? Vai tanto da fisioterapia do trabalho como a perícia judicial, inclusive vai ter um módulo só da questão de assistência técnica que vai ser lecionado por mim. Então eu vou entregar aos fisioterapeutas todas as minhas dicas práticas. Porque que legal, a senhora vai lecionar. A senhora vai dar essa disciplina. Também. Isso, que legal. Professora Catiana, qual que é seu Instagram aqui pro pessoal? Vamos colocar aqui pro pessoal. Fala para mim. Tá, é @prof. Catiana Matias. Prof. Catiana Matias. Tudo Pode junto. continuar. Isso. Pessoal, olha só. Esse Instagram da professora Catiana, se você tiver interesse em se matricular nessa super promoção, em ambas as pós que a professora Catiana está coordenando e com um time fantástico de professores, está aí, ó. Eu vou colocar o Instagram dela, Catiana Matias, né? Prof. Catiana Matias. Isso, tudo junto. Veja se é esse. Veja se é esse aí. Isso mesmo. Olha aí, pessoal, acabei de colocar. Vai no direct da professora Catiana lá, ó. Vocês que estão nos vendo
pode ser pelo YouTube, pode ser agora aqui pelo Instagram, vai lá no direct dela e já deixa uma mensagem para ela, porque você já garante a sua vaga, porque por R$ 49 de matrícula, uma especialização inédita que só existe online, olha, a hora é agora, né? E o valor da mensalidade é 249. A senhora está praticamente dando a primeira... É o custo do curso, né? Isso, é verdade, é verdade. Olha o Paulo aí dizendo aí para a senhora, olha aí, olha que carinho bacana, ó. Essa MBA desta coordenadora é top, é top, é top, professora. Obrigada, professor Paulo. Professora Catiana, eu vou passar a palavra para a senhora e eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, agradecer a todas as pessoas, aos professores que entraram aqui, que nos prestigiaram. E eu queria que a senhora fechasse essa live com uma mensagem, que a senhora deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem de incentivo, alguma coisa positiva, porque a gente está nesse momento de pandemia e as pessoas às vezes estão muito tristes, às vezes perdendo até um pouco a esperança. E aí a senhora vem e fala uma coisa tão legal, que é um campo bom, que a senhora está trabalhando mais. Ou seja, isso é muito motivante. E eu quero agradecer a senhora, agradecer a todos aqui. Até artista plástico entrou aqui na nossa live, o Logan, aqui, ó, querido amigo, uma pessoa incrível. E agora a doutora Ana Passos também, é uma referência em direito previdenciário. Também aqui no Brasil também acabou de entrar. Seja bem-vinda. Olha, que gostoso. Então eu passo a palavra à senhora, professora Catiane, encerra essa nossa live, que foi uma delícia, viu? E a gente teve uma concorrência desleal, porque a gente está concorrendo com entretenimento numa sexta-feira, né? Pós-São João e São João e São Pedro, né? A gente Isso mesmo. Essa a Junina comendo solto e a gente aqui, né, professora? Isso. Trabalhando. Fique à vontade, a palavra é sua. Olha só, na verdade, nem é uma mensagem o que eu vou deixar, né? Eu acredito que, acho que nessa época de pandemia, a gente fica desestimulado, né? A gente pode ficar desestimulado. Ninguém é obrigado a ser produtivo sempre, todos os dias. É isso que eu coloco na minha cabeça. Às vezes, né, a gente dá desanimada, mas a gente tem que olhar a crise sem o S, né? Olhar o nome, crise sem o S. Crie. Então, recrie, reinvente, né? Faça coisas novas. Por exemplo, nessa pandemia, eu já fiz uns 3 cursos online. Fiz curso de oratória, fiz curso de tudo que você imaginar. Então, assim, o bom, né, dessa pandemia, o que a gente tem de alternativa é não ficar parado. Eu acredito que seja isso. Eu acho que para a nossa saúde mental, a gente não pode ficar parado. A gente tem que sempre ocupar a nossa mente. E, no meu caso, é com educação, é com trabalho, né, que é o que eu gosto. E que estou proporcionando também a vocês essa reinvenção, né, essa ressignificação. Professora, ó, faz aí. Toda a nossa live, a marca é o coraçãozinho. Gente, tira uma foto e mande aí para a professora Catiane. Professora Catiana, perdão. Olha, eu quero mais uma vez agradecer. A senhora tem filhos? A senhora Não. Não. Mas a senhora tem esposo, é casada? Não, namorado? Namorado. Também não. Namorado. Então eu quero agradecer também ao seu namorado que nos permitiu ficarmos 1 hora com a senhora aqui, né? Obrigado aí. Ele tá aqui com a gente na live? Tá sim. Quem que é? Rodrigo. Não sei se ele já saiu. Rodrigo, fica registrado, muito obrigado, viu? Desculpa aí tomar aí a Catiane por 1 hora e na sexta-feira. Mas olha, valeu a pena. Foi muito gostoso. A senhora é muito simpática. Continue com esse super astral. Foi uma delícia falar com a senhora. E eu espero que a gente já faça uma próxima. Vamos pensar numa próxima. Vamos sim. Foi muito gostoso. Ó, beijo no seu coração, professora Catiana. Beijo. Muito obrigada pelo convite, tá? Obrigada. Para todos nós. Tchau, muito sucesso. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, professora Catiana. Fique com Deus. Tchau.